النبي الغالي ختام المرسلين وصى على أقبطها كل المسلمين. Assalamu alaikum warahmatullah. Meu nome é Bia. Eu sou muçulmana já fazem, acho que mais ou menos uns 7 anos. Na verdade, eu conheci o Islã e converti nos Estados Unidos. Eu morava lá na época, eu tinha ido para lá estudar. E então lá eu tinha alguns amigos na faculdade. Na faculdade que eu estava, assim, tinham dois grupos, de árabes ou de asiáticos. E eu acabei me aproximando mais com os árabes. Então eu tinha vários amigos lá e foi assim que eu comecei a conhecer o Islã. E eu até brigava muito, tinha vários debates com o pessoal, tentando comprovar para eles como o Islã era errado, como uma mulher não tinha direito, como eles oprimiam as mulheres. E eu era muito cabeça dura e muito fechada, e isso era o conhecimento que eu tinha no Islã, né? Então eu passei, só que com o tempo eu fui conhecendo e fui descobrindo que os valores que eles tinham eram muitos valores que eu já tinha e que fazia sentido pra mim, né? E até voltando um pouco atrás, uma das razões que eu resolvi ir para os Estados Unidos, porque desde pequena, principalmente na minha adolescência, eu tinha um sentimento que eu não pertencia aqui no Brasil. Eu sempre me sentia muito diferente, né? Eu nunca gostei muito de... Acho que os valores aqui do Brasil, de 1000 namorados e essas coisas assim, não tinha muito sentido pra mim. Então eu sempre me sentia meio de não pertencer aqui, né? Então isso que eu fui para os Estados Unidos, lá eu conheci o Islã, e no momento que eu descobri o significado da vida, por que a gente tá aqui, depois que eu descobri Deus, depois que eu entendi o Islã, todo esse sentimento que eu tinha de não pertencer, ou me sentir estranho, ou me sentir que não fazia sentido, foi embora. E alhamdulillah, hoje eu não tenho mais esse sentimento, e foi assim que eu conheci o Islã. Mas ao mesmo tempo eu olho assim pra trás e eu falo, gente, eu não tinha estudado, eu conheci assim tão pouco sobre o Islã em si, entendeu? Então Allah só abriu meu coração pro Islã e me fez... no momento em que eu descobri, eu entendi o que é o Islã e Deus, isso fez sentido, aí eu converti, mas eu fui começar a estudar. Eu tenho coisas engraçadas assim, eu não sabia que eu tinha que rezar em árabe, por exemplo. Eu rezei 1 ano rezando em português, porque eu não sabia que eu tinha que rezar em árabe, porque eu não tinha pessoas que me ensinavam, ou que foram me guiando, ou eu mesmo. Eu não corri muito atrás, né? E com o tempo, Allah foi me abençoando com pessoas que iam me ajudando e me ensinando. Então eu comecei a rezar, daí depois que eu comecei a rezar em árabe, depois que eu soube também, depois de 1 ano e meio que eu soube que Fajr, você rezava até a hora do sol nascer, porque eu não sabia que tinha horário. Então eu rezava Fajr até Duhur, até a hora do almoço. Então assim, subhanallah, eu tenho assim, a minha história foi muito engraçada ao mesmo tempo, né, com essas coisas. Mas é aquela história que Deus encaminha quem que Ele quer, do jeito que Ele quer e na hora que Ele quer, né. Então assim, foi um processo bem devagar, mas eu também comecei a usar hijab depois, acho que de 4 anos, né. Então assim, eu fui... bem devagar, conhecendo o Islã, fazendo as coisas, mas sempre com, né, isso dentro de mim, e ele sempre me guiou com pessoas maravilhosas. E hoje, há 1 ano que eu voltei pro Brasil, né, eu tava com muito medo de como é que ia ser hijab aqui no Brasil, como é que o pessoal ia sentir, e realmente está sendo alhamdulillah, é bem tranquilo, mas ao mesmo tempo é bem
desafiante, assim, porque aqui no Brasil, o brasileiro é muito mais preconceituoso do que nos Estados Unidos. O pessoal, ao mesmo tempo, é muito mais carudo, muito mais intrometido na sua vida do que lá. Então, assim, não só aqui, onde você anda, brincam com você, fazem comentários o dia inteiro, isso não tinha muito lá, né? Mas, alhamdulillah, aqui eu já estou há 1 ano e meio aqui no Brasil e eu fui abençoada com grandes amigas. E é isso. O que mais? E qual foi a maior dificuldade que você teve de enfrentar tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil? Depois de você ter virado muçulmana? Olha, a maior dificuldade que eu tive foi comigo mesma. O medo que a gente tem como o outro vai se sentir. Então, por exemplo, por que eu demorei para usar hijab? Eu tinha muito medo de como ia ser aqui no Brasil, como ia ser no meu trabalho, como ia ser as coisas. Então, a dificuldade que eu tive era o medo que eu tinha. Depois que eu resolvi, que eu falei, depois que eu percebi que essas dificuldades eram minhas e não realmente, quando eu resolvi enfrentá-las, tudo assim, no meu trabalho, aqui foi tudo, Allah abençoou e ficou tudo fácil. Então, assim, essa foi a coisa mais difícil que eu percebi que eu tive, porque eu não posso dizer que eu tive dificuldade, entendeu? Com a minha família, lógico que não foi fácil. Até hoje, de vez em quando, eles fazem alguns comentários, algumas coisas, mas ao mesmo tempo, a minha família, eles, lógico, não são muçulmanos, mas eles aceitam a diferença, eles aceitam eu ter a minha própria escolha, entendeu? Então, assim, alhamdulillah, eu sinto que eu sou muito abençoada ao mesmo tempo pela minha família, entendeu? Hoje eles, teve até um dia, foi muito engraçado esse dia que eu fui sair e eu coloquei um Amira Hijab, aquele, né, com uma peça só que é rapidinho, que eu fui só levar minha tia no portão. E daí quando eu voltei, eu tirei logo, minha mãe falou assim, Bia, você saiu assim na rua? Eu falei, não mãe, aqui ó. Então eu achei tão bonitinho, porque minha mãe com uma preocupação de eu sair na rua sem a hijab. Então assim, quando eu ia pensar que isso ia acontecer, entendeu? Então eu acho assim que tudo tem seu jeito e a gente, o que eu falo para as irmãs é a gente não deixar, que em árabe a gente chama os nafses, né? Eu não sei qual que é a tradução de nafse em português, mas é como são as nossas resistências, ou que a gente sempre tem um sheitã aqui falando, cochichando na nossa orelha, os nossos medos. Então, no momento que a gente tenta enfrentar, encarar isso, Allah vai facilitar pra gente. Então, é só ter essa fé, essa força, que saber que Allah tá com você. Que tudo na vida, quando a gente mesmo quer e tem fé, Allah abre as portas e facilita. E como foi pra você se adaptar, tipo, a roupa, a comida? Você teve alguma dificuldade com isso também? Olha, como eu falei pra você, pra mim, eu fiz as coisas assim super devagar. Eu sou meio tartaruga, fui meio tartaruga. Mas ao mesmo tempo, assim, quando eu faço as coisas, eu faço por inteiro. Eu não faço... quando eu coloquei hijab, eu coloquei quando realmente estava no meu coração. E eu hoje eu não tenho nenhum momento, passa um momento na minha cabeça em tirar alguma coisa, porque quando eu faço, eu faço por inteiro, entendeu? Então, assim, em relação às roupas, eu fui tudo assim super devagar. Ao mesmo tempo, como eu comentei, meu conhecimento era pequeno, então eu não sabia de muitas coisas, né? Então, assim, eu fui aprendendo. Daí eu não fiz de uma hora para outra. Então, assim, eu começava a usar calça, daí eu parei de usar shorts ou saia que eu usava, daí eu comecei a usar calça capri. Eu achava que calça capri não tinha problema, porque apesar de ser no meio da perna, a perna toda tava coberta, entendeu? Daí depois que eu fui aprendendo, daí então eu fui assim aos poucos, a roupa foi crescendo, entendeu? Então, os hábitos também, eu não comecei a rezar de uma hora pra outra. Isso foi uma coisa assim que pra mim foi difícil, mas... foi um processo, entendeu? Hoje, alhamdulillah, eu faço assim com orações e
se eu perco por algum motivo, eu acho muito ruim. Mas eu tento ajustar minha vida em relação às orações, de uma forma com que eu não perco. Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer, eu pelo menos fiz as coisas muito devagar, né? Mas quando eu faço, é por inteiro, né? Então foi isso. Mas hoje, todo mundo me pergunta se eu tenho calor, se eu acho esquisito. Eu, assim, pra mim, me vestir do jeito que eu me visto é super tranquilo. Eu adoro e não tenho nenhuma... né? Eu acho que, assim, a gente se adapta. E no calor eu tento também usar umas roupas mais fresquinhas, né? Mas... é isso. Como que era a Bia antes e como que é a Bia agora? A Bia antes e a Bia agora. A Bia antes era uma Bia super animada, assim, super... Isso eu continuo, né? Mas eu acho que a Bia de antes era meio perdida, meio muito dúnia, muito mundana, né? Principalmente do jeito que eu cresci, né? Com um valor muito material das coisas, ou gostando de coisas muito... gostando da vida em si, mas muito perdida, muito... né? E a Bia de antes é uma Bia... ela era muito ansiosa, muito nervosa também. Hoje eu sou muito mais tranquila, muito mais tolerante, muito mais feliz, muito mais... me sinto mais encontrada comigo, mais... mais sua amiga. Mais coerente com o que eu acredito. E eu hoje me sinto mais transparente também, entendeu? E mais feliz e mais sincera, porque eu achei um equilíbrio do que eu acredito e do que eu acho que é certo e do jeito que eu quero viver. Então, e quando a gente fala que no Islã é um modo de vida ao mesmo tempo, isso é completamente, é tudo. Essa frase fala tudo, porque o Islã é a minha vida, né? Então eu sou uma pessoa muito feliz e muito tranquila e muito em equilíbrio, assim, eu sinto. Então deixa uma mensagem pra galera que não é muçulmano, que quer conhecer o Islã, e pros muçulmanos já. Olha, eu acho assim que a gente não pode ter, como eu comecei, eu tinha muito... a minha imagem que eu tinha do Islã era péssima, né? Então, assim, eu aprendi sobre... Eu aprendi através das ações das pessoas, das formas de vida. Então, eu acho que antes da gente chegar e criticar ou achar que o Islã é isso, é terrorista, não sei o que, a gente tem que conhecer mesmo o que significa esse modo de vida, como que as pessoas se comportam, né? E eu acho que a mensagem que eu deixo é que a gente não pode ter medo em nenhum momento. Se a gente acredita em Deus, Deus sempre está com a gente em todos os momentos, em todos os segundos, né? Então, teve uma historinha que eu vou contar, assim, que pode ser meio boba, mas que pra mim fez muito sentido. Logo quando eu converti pro Islã, eu mal dormia na faculdade, porque eu tinha muito trabalho para fazer e eu tinha super pouco. Então teve um dia tal que eu dormi demais, eu tinha perdido o horário, que eu tinha que ir numa loja comprar um material. Eu tava tão pé da vida porque eu tinha perdido essa aula, eu não tinha acordado a tempo. Daí quando eu acordei, uma amiga minha me ligou, me contando que ela tinha ido na loja e não tinha o material que eu queria. Naquele momento, eu falei, olha como Deus é. Deus sabia que nessa loja não ia ter e me deu a oportunidade de dormir 2 horas a mais, ou 1 hora a mais, que aquilo pra mim ia fazer uma diferença. Então, quando a mensagem que eu deixo é quando a gente consegue perceber a grandiosidade de Deus em todo segundo em nossa vida, a nossa vida tem outro sentido. E é conseguir perceber e enxergar isso, né? E onde muitas pessoas vivem uma vida sem Deus, né? E pra mim, assim, eu falei, gente, como pode uma pessoa viver e não sentir e não ver a presença de Deus? Porque é tão óbvio.
Então é só a gente aprender e ficar mais sensibilizado nessa percepção, em conseguir enxergar, porque Deus está com a gente em todos os segundos, até quando a gente dorme. Então é nunca esquecer dessas coisas, e que Allah está sempre com você, e eu espero que o meu testemunho tenha ajudado, inspirado pessoas ou fortalecido a fé, e é que a gente continue nessa jornada para ficar cada dia mais perto de Allah subhanahu wa ta'ala e seguindo os ensinamentos do nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullah.